vai adquirir um plano. Talvez. Pronto, Érica está gravando no Instagram aqui. Avisa. Voltou? Excelente, graças a Deus. Está gravando para quem vê depois, ok. Bom, então nós temos aqui algumas informações importantes. Primeiro, sobre a questão de Pernambuco. Nesse gráfico aqui, você tem óbitos com suspeita ou confirmação. Domingo que vem, nosso irmão Flávio, levanta a mão aí. Flávio vai falar um pouco aqui como advogado, o que é que você pode fazer como familiar de alguém ou amigo de alguém que você precisa orientar sobre essa questão de o parente morreu, querem empurrar a goela abaixo o Covid, sem ser. Qual é o efeito disso? O efeito disso é o seguinte: se você não aceita o que os médicos dizem, vai ter que esperar os exames, por causa do protocolo. Aí o seu parente fica na geladeira do IML. E eles botam pressão mesmo para você assinar isso, como que realmente aceita a causa-morte como Covid. E aí, o que acontece? A família fica doída, né, constrangida de deixar o parente lá na geladeira do IML, e aí ela não quer esperar o resultado do exame, ela aceita assinar. Quando ela aceita assinar, o caixão é lacrado e não há uma importante parte desse momento, que é o luto, que é a despedida, o ritual do despedida. Para a gente, como cristão, a gente sabe que o espírito não está mais lá, que a pessoa não está mais lá, que nada que eu faça ou deixe de fazer vai melhorar o futuro da pessoa em relação a Deus, tem nada a fazer ali. Mas é um ritual de despedida, que para quem fica, faz parte da despedida, mas assim, houve um fechamento de ciclo. Qual é uma das piores coisas que pode acontecer com uma família em relação à morte de um parente? É quando um parente morre e ela não sabe que ele morreu, está procurando, faz anos que ele desapareceu e ela não conseguiu sepultar, ou quando morre num acidente de avião no fundo do mar. Para você ter ideia, quando acontece isso, um avião que se perde, um navio, o que as pessoas fazem? Fazem um ritual com um caixão, com fotos, com alguma coisa para a pessoa conseguir criar aquele momento de desapego e de despedida, tá? Mas olha aqui, aí o Flávio, domingo que vem, já está confirmado, vai dar uma palavrinha para todos nós sobre isso. Pico da curva, última semana de maio. Olha como nós estamos aqui. Decréscimo acelerado da curva, quase no nível de você ter pouquíssimos casos mesmo. Temos números altos ainda? Temos. Alguns números são de Covid? São. Outros não. Mas isso mostra claramente que a gente tem um decréscimo. O detalhe interessante, isso aqui vai até 24 de setembro, o detalhe interessante é o seguinte: 7 de setembro, as praias, aí o que foi dito aí? Nós vamos ter a nova onda, porque o povo exagerou. Graças a Deus, tem onda de nada. Aqui, nenhum crescimento. 15 dias depois, se fosse para estourar, meu irmão, essa curva ia fazer assim. Graças a Deus, não aconteceu. Amém? Pode colocar outra imagem. John Hopkins, essa é uma das fontes confiáveis. Eu digo para vocês, eu gosto de pesquisar em fontes confiáveis. Então, Globo, UOL, JC, eu até leio para comparar, mas que eu vou olhar para as fontes de pesquisa científica confiáveis. É uma universidade americana, e aí você tem total de casos, do registro de ontem para hoje, no mundo inteiro, 4.717.991. Tem uma coisa que é importante destacar sobre isso aqui, é que os 3 primeiros países, que você está vendo, Estados Unidos ali em cima, não dá para ver os números, mas você tem 4.717.000, é no mundo todo. Estados Unidos, 7.104.000, primeiro lugar. Índia, 5.992.000, segundo lugar. Brasil, 4.717.991, terceiro lugar. Esses 3 países, você vai ter aí um número total, na verdade, de 7, 5, 12, 12, 16, vamos lá botar um 17 a 18 milhões, né, de casos. Tem alguma coisa que não está batendo aqui, eu tinha visto.
de confirmações. Tá. Lá do outro lado, de verde... desculpa, é porque eu já sei o que foi. Eu estava olhando outro gráfico. Tá. Desculpe. No outro gráfico você tem número de recuperados. Quantos? 4.717.000 número de casos, 4.153.000 de recuperados. Por que você não vê esses números sendo divulgados assim, com intensidade? Graças a Deus, irmãos, é muito próximo o número de recuperados, o número de pessoas infectadas. Isso sem contar aqueles que foram infectados e nem sentiram nada. Que se recuperaram sem nem sentir que tiveram nada. Então, isso é escondido, isso não é revelado com frequência pela mídia, eu acompanho isso. Tem mídia que só fala o número de casos de infecção e número de mortos. E aí, pode passar para, acho que tem mais uma imagem, para a gente terminar isso. Casos de mortes, você tem aí o Brasil sendo mencionado, 141.406 casos de mortes. Se você aplicar uma regra bem simples, que eu vou mencionar para você agora, que você pode conseguir na Transparência Brasil, ou seja lá o que for. Os óbitos do Brasil aumentaram 9,7% no primeiro semestre de 2020. Ou seja, do primeiro semestre de 2019, comparado com o primeiro semestre de 2020, tivemos um acréscimo de 10%. Em torno de 10%, né? O que significa isso? Que nós tivemos 667.258 óbitos. Então, tivemos 58.993 mortes a mais em 2020 do que na primeira metade de 2019. Se eu tive em junho que o pico começou a cair drasticamente, o em pico foi em maio. Se eu tenho 6 primeiros meses que é junho e daí para frente é só cair, eu vou ter que explicar como é que eu tive. Se eu vou explicar que eu tive 58.000 a mais mortes registradas em atestado de óbito a mais, e tem um número de 141.000 de mortes de Covid. Explica aí. Por que está sendo atribuído 141.000 mortos da Covid, se pelo registro de óbito, você tem efetivamente, inclusive aqueles casos que o cara não morreu de Covid, somente 58.993 a mais. Irmãos, que pena que morreram 58.000 pessoas. Que pena. A mais do que 2019. Mas dizer que isso foi 140.000 de Covid, não fecha a conta. Tem uma narrativa aí por trás disso. Os números não mentem, é registro de cartório de óbito, assinado por médicos. Alguma coisa está muito errada, e quem tem a mente de Cristo não pode se deixar enganar por essas coisas. Amém? Ok. Às vezes o pessoal preferia que eu não fizesse isso, mas vai continuar preferindo. Acenda a luz, por favor, querido. Não tem como a gente não informar o que está acontecendo e não dar argumentos para sua mente se manter em paz. Não descuidada. Amém? Continue tomando suplemento. Quer fazer prevenção com ivermectina, é a melhor coisa. Se você tem plano de saúde, vá lá, né, faça seus check-ups, seus exames. Mas deixe a mente e o coração em paz. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 3. Fique em pé com esse texto aberto. Josué é o 6º livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros são a Torá, escrita por Moisés. E em Josué começa uma transição da qual nós vamos falar hoje. Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, ou acamparam ali,
antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. Aqui, uma tradução desses 2.000 côvados podia ser de quilômetros, né? Que estaria distante, que as pessoas estariam distantes da Arca da Aliança, até por uma questão de visualização, para que todo o povo pudesse ver a arca indo na frente e para que não houvesse riscos em relação a essa proximidade da arca. E aí, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Se você puder destacar isso na sua Bíblia agora, por favor, destaque esse restante de verso. Porquanto por este caminho nunca passastes antes. Por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto, ou da aliança, e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: escute, se você puder marcar também esse texto, marque, tá? Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava em suas margens, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar de Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se as águas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo, diga comigo, todo o povo, acabou de passar o Jordão. Deus, eu oro para que o Senhor nos conceda sabedoria que vem do céu, para que todos nós sejamos alimentados com essa palavra que vem através do teu coração para o meu coração e do meu coração para o coração dos teus filhos nessa noite, que eles saiam daqui edificados em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Vou tentar equilibrar aqui entre a projeção e vocês que estão vendo aqui, mas quem está em casa, eu vou dizer qual é a palavra que eu estou escrevendo aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus tem um propósito para o seu povo. Quem é povo de Deus aqui? Amém. Povo de Deus. Deus tem um propósito para mim individualmente, para o Antenor, mas Deus tem um propósito muito, muito, muito maior para nós todos como povo de Deus. Deus está mostrando isso através desse homem chamado Josué,
E que, para você entender o contexto e entender o texto também, é importante saber qual é a história que está acontecendo. Moisés, que com 40 anos de idade foge do Egito, com 80 anos de idade levado de novo para tirar o povo de Israel do Egito e conduz esse povo por 40 anos no deserto, uma viagem que só duraria 3 meses entre o Egito e a Terra Prometida. Dura 40 anos porque o povo perde a fé, porque o povo não consegue acreditar no propósito de Deus para eles. Mas Moisés era como o paizão do povo. Moisés era aquele líder extraordinário, aquele líder que é tão intenso e extraordinário que 3 das maiores religiões monoteístas, sem contar os demais, tá? As outras também têm essa admiração, mas as 3 maiores religiões monoteístas do planeta, elas admiram e veneram a figura de Moisés como um maior líder, como um grande líder, ao ponto de que eu já ouvi um rabino declarar: você sabe por que Deus deu para Moisés o tabernáculo e por que ele não permitiu que Moisés ultrapassasse a Terra Prometida e construísse o templo na Terra Prometida? O rabino dizia isso. Ele dizia, porque se Moisés tivesse construído o templo nunca poderia ser destruído, tal era a envergadura espiritual de Moisés. Então era preciso que alguém menor que Moisés construísse o templo, porque no projeto de Deus o templo um dia teria que ser destruído para então ser reconstruído como um sinal do fim dos tempos, como um sinal do momento onde o Messias chegaria para o povo judeu. Só para você ter uma ideia da veneração, onde os judeus mantêm Moisés na mais alta conta. E Josué agora tem uma missão extraordinariamente difícil, que é substituir esse líder. Então imagina aqui, vou perguntar aqui, quem aqui já perdeu em algum momento da vida um grande líder na sua vida, que poderia ser seu pai, sua mãe, um avô, uma avó, um tio, um grande chefe que você teve, que investiu na sua vida? Quem aqui já sentiu a perda de um grande líder na sua vida? Levante a mão. Então você sabe assim que quando você tem essa perda, há um luto que você diz assim, poxa, eu lembro quando meu pai morreu, que a minha experiência foi assim, e quando eu tiver uma dúvida, quando eu precisar de ajuda, eu vou ligar para quem? E no primeiro problema que eu enfrentei depois da morte de meu pai em 2006, um problema mais grave, assim, pessoal, eu disse assim, veio aquela vontade, vou ligar para meu pai, para lembrar que ele tinha morrido. Isso foi muito doloroso. E Josué, então, está agora com esse povo num momento de transição. Diga comigo, transição. E Josué estava precisando agora entender essa transição e o papel dele diante desse povo. Quando saiu o povo do Egito, as mensurações são em torno de 3,5 milhões de pessoas. Só para você ter uma ideia, a população de Recife inteira hoje é mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então imagine quase o dobro da população do Recife sendo guiada por um deserto durante 40 anos. E a maior prova de que isso aconteceu de verdade é a existência do povo de Israel hoje. Que, aliás, é um grande milagre. Porque foi um povo que foi destruído em 70 depois de Cristo, da sua capital, Jerusalém, perdeu a sua capital, foi espalhado pelo mundo inteiro, foi perseguido pelo mundo inteiro, principalmente na experiência do nazismo, onde os campos de concentração mataram milhões de judeus. E quando nós temos agora em 1965, se não me falha a memória, né, você tem a nação de Israel, não, 65 é a guerra, 1948, você tem o povo de Israel ressurgindo como nação. A Guerra dos 6 Dias vai até nesse período de 65, 67, se não me falha a memória. Não é isso? Pronto, isso mesmo. Bom, e o que é que acontece então? Josué olha para aquela multidão. Mas deixa eu dizer para você, todo aquele povo tinha perdido familiares. Porque naqueles 40 anos a Bíblia diz que toda aquela geração morreu, exceto Josué e Calebe. Por que eles não morreram? Porque 40 anos antes desse momento,
12 pessoas foram mandadas para espionar a terra prometida e para achar a estratégia de guerra que seria feita. E dessas 12, 10 disseram, não dá, lá tem gigantes. O povo de lá é muito forte. O povo de lá vai nos destruir como gafanhotos. Mas Josué e Caleb disseram assim, olha, Deus vai nos dar, vamos lá. Mas venceu o parecer dos 10. Isso vai marcar a história de Josué de uma maneira que você talvez nunca tivesse pensado. Mas aí, nesse contexto, acontece uma coisa extraordinária, que é o cuidado e o carinho que Deus tem com Josué e que tem comigo e com você. Josué capítulo 1, eu vou ler alguns trechos só, tá? Fica atento. Isso sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, entenda uma coisa. Josué estava acostumado a acompanhar e ouvir de longe Deus falando com Moisés. E agora ele inicia um novo momento em sua vida, que é, ele está ouvindo diretamente a voz de Deus falando e dando instruções diretamente para ele. Que momento extraordinário! E eu e você, como líderes, precisamos desejar de todo o nosso coração que os nossos filhos, que os nossos amados, não sejam apenas testemunhas de Deus falando conosco, mas que eles também tenham a experiência de ouvirem a voz de Deus falando para eles. É isso que um sacerdote faz. O sacerdote não é aquele que se gaba de só ele falar com Deus, como aconteceu muito tempo com a doutrina do sacerdote. Eu que falo com Deus e digo para vocês o que Deus quer. Ainda hoje você liga a TV e vai ter um monte de pastor sem vergonha, de ladrões, corruptos, disfarçados, de pastores fazendo isso. Fingindo que são os únicos que ouvem a palavra de Deus e que você deve segui-los cegamente. E segui-los significa dar todo o dinheiro da sua carteira para eles, inclusive. Mercenários da fé. Mas um bom sacerdote é aquele que ensina a todos que estão ao seu redor a ouvirem aquilo que ele começou a ouvir primeiro, que é a voz de Deus. Amém? Você é um sacerdote da sua casa, uma sacerdotisa na sua casa, você ensina as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Josué agora está diante de uma nova experiência, e a primeira coisa que Deus diz para ele, ei, Moisés morreu. Tá bom? Sem mimimi. Você está triste, o povo está de luta, eu sei que é difícil, mas chega de chorar porque Moisés morreu, agora é hora de cruzar o Jordão. Eu quero convidar você a acreditar, a entender que essa mensagem de hoje tem a ver com Deus estar chamando a mim e a você para iniciar um novo ciclo, um novo momento, diante de tudo que nós passamos esse ano, começarmos um tempo novo. Para de ficar olhando para trás. Para de ficar lamentando, né? Eu vi uma charge no Facebook, um meme, né? Facebook, o cara estava dirigindo o carro na estrada, aí passa uma vaca voando. Aí o cara diz assim, eu ia comentar, mas como é 2020, deixa para lá, né? 2020 está cheio dessas coisas mesmo, está cheio dessas histórias mirabolantes. E realmente, irmãos, que ano! Eu reconheço, né, que não estou chateado com o abaixo-assinado que estão fazendo para que eu não pregue no 31 de dezembro. Não estou chateado, não, porque depois de pregar sobre o bambu, e o bambu descer valendo, né, nos primeiros anos, quase ao longo do ano inteiro, digamos assim, rapaz, será que é o pastor Tenor que vai pregar de novo em 31 de dezembro, no culto da praça? Não tem problema não, se Deus disser diferente, eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas eu quero dizer que mesmo esse bambu que nós falamos, ele tem uma característica que é, ele fica na sombra, na escuridão, debaixo da terra, criando raízes, até um determinado momento, até que brota uma folhinha, puff, e ela sai da terra e começa a receber a luz do sol, e quando isso começa a acontecer, o bambu vai crescendo e alcança 40 metros. E eu quero dizer para você que é hora da gente começar a crescer, em vez de apenas suportar a bambuzada, em vez de apenas de aguentar a pancada que foi esse ano, entender aquilo que Deus está dizendo aqui para Josué. Opa, Moisés morreu. Entendeu? Entendi. Então levante-se. Levante-se. Agora, não é amanhã,
não é depois de amanhã, não é daqui a 30 dias, não é daqui a um ano. Deus está dizendo para ele, levante-se agora. Deus está dizendo para mim e para você, levante-se agora, você e todo este... O plano de Deus não é só para Josué, o plano de Deus não é só para um líder, o plano de Deus não é apenas para o ministério pastoral ou para os líderes de célula de uma igreja, o plano de Deus é para todos nós, de que nós todos estejamos juntos nessa perspectiva. Levante-se agora! E você vai cruzar o Jordão, você vai passar por um rito de passagem. Você vai ser batizado no Jordão, assim como Moisés teve o batismo do Mar Vermelho se abrindo, e ele passando com todo o povo, e isso marcou um ciclo de 40 anos. Agora você vai passar pelo Jordão, e vai começar um novo ciclo, que é o ciclo da conquista da terra prometida. Tu e todo este povo vão agora para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar, aí vem a promessa de Deus, que é repetida aqui. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Agora, irmãos, olha para mim. A profecia dada a Moisés só vai se cumprir efetivamente em Josué. Por quê? Porque durante 40 anos, sob a liderança de Moisés, o povo andou no deserto. E já tinha a promessa. Como eu disse a Moisés, todo lugar que você pisar vai ser seu. Mas aqueles 40 anos pisando em círculos, andando em círculos no deserto, significava então que o deserto ia ser do povo? Não. Ali não era ainda o lugar deles. Ainda não era aquele lugar que quando eles pisassem, seria dado para eles. Aquele lugar foi a escola deles durante 40 anos. Para aquele povo que morreu na peregrinação do deserto, porque não creu na época certa, aquela terra virou a terra deles como sepultura. E eu quero convidar você a pensar se você não tem, às vezes, duvidado do propósito de Deus para a sua vida. Se você, às vezes, não tem dito assim, deixa para depois, Deus, para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a um mês. Mas a palavra de Deus é, agora, levante-se agora e passe por esse Jordão. Só para lembrar, irmãos, Jordão é um lugar que, depois, de novo, vai ser um lugar de identidade. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, é dito para Jesus onde? No Rio Jordão. É bem impressionante isso. Provavelmente não no mesmo lugar, né, onde Jesus foi batizado, mas naquele exato lugar, daquele rio exato, ou seja, naquele curso daquele rio. E aí Deus começa a dizer, a fazer uma coisa, que diz assim, ó, olha para cá, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, norte, sul, leste, oeste, visualize o que eu vou dar para você, é tudo isso aqui. Porque ele tinha feito isso, inclusive, com Moisés, mostrando o que ele ia dar para o povo antes de levar Moisés. Mas Deus está fazendo uma coisa aqui que eu e você precisamos a fazer conosco, com o nosso próximo, com a nossa família, que é o que se chama de patrocínio positivo. 3.000 anos e tantos depois de Moisés, a psicologia positiva, o coaching, tudo que você imagina de motivação e de desenvolvimento humano, entendem que as pessoas precisam ser motivadas, receber uma palavra de ânimo, receber não uma palavra de condenação, de dizer assim, você não serve para nada, que infelizmente a gente ouve muitas vezes no nosso gabinete, pessoas que da nossa comunidade sempre ouviram dos maridos, dos pais, das mães, palavras de condenação, palavras de derrota, de derrotismo, mas Deus está fazendo aqui, dando um exemplo para nós. Ele podia simplesmente dizer assim, vai lá e faz porque eu estou mandando. E nós, como pais, às vezes fazemos isso com nossos filhos ou não? Faz porque eu estou mandando. E não é que seja errado de todo, mas se eu não aprender com Deus a dizer assim, olha, eu estou com você, eu vou caminhar com você, eu tenho uma promessa para você, eu vou te dar isso que você quer. Olha tudo que está diante de você. E não somente isso, ele diz em seguida, ninguém se susterá diante de ti,
todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. E vem uma das maiores promessas da palavra de Deus para Josué, para Moisés, e para mim e para você, repetida por Jesus, para mim e para você: eu não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. É tudo que eu preciso para qualquer jornada, para qualquer caminhada, é saber que Deus está comigo. Porque se Ele não estiver comigo, não importa a habilidade que eu tenha, não importa o nível de liderança que eu tenha, não importa o conhecimento que eu tenha, o dinheiro que eu tenha, nada vai servir para nada. No último momento, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, Ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então vão e preguem. Está conectado com missão. Eu estou com vocês, vão e façam. Eu estou com vocês, vão e façam. Eu estou com vocês, vão e façam. Deus é Deus de movimento. E Deus está dizendo assim: a minha parte é essa, ó. Ninguém vai se sustentar diante de você, todos vão cair diante de você, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Diga comigo: parte de Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Diga: minha parte. A parte de Deus é prometer: eu vou estar com você. A minha parte, a sua parte é me esforçar e ter bom ânimo. Eu aprendi na minha jornada como cristão que quando a Bíblia diz uma coisa 2 vezes, é porque é importante, muito importante. Em verdade vos digo. Quando a Bíblia conta a mesma história 2, 3 vezes, é extremamente importante. E quando a Bíblia diz uma coisa seguida 3 vezes, é o que então? Então vamos lá. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Segundo lugar, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, ou seja, corajoso. Sua versão talvez tenha seja corajoso, né? Quem tem aí seja corajoso, tá? Então, ânima ou ânimo tem a ver com a palavra alma, a expressão alma. E corajoso tem a ver com coração, com essência, com entranha. Tá? O sentido é o mesmo aqui. Eu estou animado, eu estou com a alma alegre, eu estou com a alma cheia de energia. Corajoso, eu estou pronto para lutar mesmo que tenha medo, porque ser corajoso não é não ter medo, mas é lutar apesar do medo. Segunda vez, então ele diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Vou pular um pouco isso aqui só para mostrar a terceira vez. E na terceira vez, no versículo 9, não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 3 vezes seguidas, Deus está dizendo para Josué. Mas Deus é tão bom conosco que Ele diz agora de onde Josué vai tirar essa força para se esforçar. Eu vou ficar sentado aqui esperando que Deus me dê. Eles estariam ainda no deserto, eles teriam ficado no deserto e morrido no deserto, se fossem esperar que Deus desse a terra prometida para eles, sem esforço, sem batalha e sem luta. Esse é o mal de muito cristão hoje, é o mal de muito crente hoje, é querer tudo facilzinho, como eu já vi acontecer, de muito marmanjo adulto, de muitos homens adultos, que esperam que manhinha corte a carninha no prato deles. E quando casam, querem que a mulher corte a carninha no prato deles, porque o filho da égua nem coragem para cortar a carne do prato tem. E manhinha que pensou que estava sendo boazinha com o filhinho, estava estragando, criando um preguiçoso que não vai herdar promessas de Deus, nem de coisa nenhuma da vida. Preste atenção. Eu louvo a Deus porque minha mãe nunca fez isso com a gente. Até um certo ponto ela cuidou, depois de certo ponto ela disse assim: vou trabalhar, se vira. Acorda e se vira. Minha mãe trabalhava o dia inteiro e a gente tinha que se virar nos 30. Às vezes tinha empregada para ajudar, da pessoa que cuidava das tarefas domésticas, às vezes não tinha. Como oficial do exército, eu adorava ver o soldadinho chorando. Oh, coisa linda. Chorando porque ia ter que comer no acampamento aquela comida deliciosa, para não dizer o contrário,
com asa de barata, asa de morcego e todas essas coisas nutritivas que tem lá, né? E a gente chegava assim, que foi? Tá com saudade da comida de manhã que você desprezava? Eu tô, tenente, eu tô. Tá ruim essa comida, não tá, saudade? Tá, me dê aqui. Jogava fora. Vai ficar o dia sem comer. Quando esse cara chegava em casa, geralmente, era beijo de manhã, era elogio na comida de manhã que ele nunca tinha elogiado. E eu, particularmente, adorava fazer o soldado passar por essa fase de desencantamento, de entender que tem coisas que são na vida que são muito mais duras do que ele achava que era. Mas eu quero que você entenda isso. Deus, sabendo da nossa fraqueza, Ele vai dizer a Josué no versículo 7, no meio do sanduíche, Deus está fazendo um sanduíche nutritivo. Ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Olha bem o que eu estou dizendo. Esforça-te e tem bom ânimo. Como? Tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O salmista vai dizer isso, que é bem-aventurado aquele homem que medita na palavra do Senhor de dia e que será como árvore plantada junto a ribeiros. Tudo tem a ver com essa palavra. Você viu lá no capítulo 3, Josué dizendo para o povo assim, venham cá e ouçam a palavra do Senhor, porque existe aquilo que é Deus que faz, e existe aquilo que somos nós que fazemos. E Deus disse isso aqui para Josué no versículo 6, dizendo assim, ó, tenha bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar. Eu já providenciei a herança, mas você é o líder que vai conduzir o povo a ir lá buscar o que já é deles. Nós precisamos em nossa vida de líderes fortes, de líderes conectados com Deus, de líderes com um senso de propósito, de chamado, de missão. Porque quando você não tem na sua vida liderança forte, você vai deixar de desfrutar daquilo que te está prometido. É muito forte essa palavra. Tu vais fazê-los herdar. Eu já dei, eu já prometi, já está lá, mas quem vai levá-los e conduzi-los nas batalhas és tu, Josué. Então, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Não estou mandando, esforça-te e tem bom ânimo. Mas não se pasme, não se assuste, não temas, não te espantes. Agora, deixa eu dizer para você, nessa transição que foi esse ano de 2020 para nós, que está sendo ainda, a gente tentaram imprimir, e às vezes em alguns até conseguiram, imprimir medo e espanto no coração, sim ou não? Em algum momento a gente teve medo. Eu olhava às vezes, quando eu estava andando ali pela Conselheiro Aguiar, Domingos Ferreira, né? Ainda antes do lockdown, né, que a desastrosa medida do lockdown. Antes do lockdown, eu estava, quando foi decretado, estava ainda atendendo, né? E às vezes eu passava ali pela rua, não via ninguém. Parecia aqueles filmes de Walking Dead, né? Aquele filme de Velho Oeste, para quem não assistiu Walking Dead, aquela rua, né? Borboleta andando, batendo asa na rua, passarinho na pista, que antes era aquele quilômetros de... Em algum momento eu cheguei a ter saudade do engarrafamento. Assim, nossa! Mas a palavra de Deus para mim e para você nessa fase de transição é a mesma palavra que Ele deu para Josué. Não tenha medo, não se desespere, não se espante. Como é que diz sua versão aí? Não temas... Mas tem, não temas, não te desesperes, como é que está aí? Não pasmes, não fique pasmo, né? Quanta gente ficou pasma com a maneira como a pandemia foi tratada. E aí é onde eu digo para vocês a manipulação da mídia nojenta que a gente tem visto aqui. Um dos camaradas, né, que chegou a vociferar na internet como se fosse um profeta, nós teremos 1 milhão de mortos no Brasil. Mentiroso.
arrogante, prepotente, falso profeta, terrorista virtual, que, pasmem vocês, nesse caso pode pasmar, foi o cara convidado pelo Tribunal Superior Eleitoral para fazer a campanha contra a fake news. Dá para acreditar? O pateta terrorista que chegou vociferando que teríamos 1 milhão de mortos no Brasil, gerando terror, gerando angústia, né, para quem seguia ele, graças a Deus eu nunca segui. Aí é chamado para ser o cara anti-fake. O cara que lançou uma das maiores fakes que se podia lançar na pandemia. Coisas do nosso poder judiciário ativista, esquerdista, né, desses ministrecos que ficam fazendo ativismo partidário em vez de fazer justiça no nosso país. Preste atenção, porque o coração de quem está espantado e pasmado e amedrontado é o coração de um derrotado. Vou provar isso. Então entenda isso. Seja forte. Esforça-te e tem bom ânimo. Depende de quem isso então. É a minha parte. Deus está dizendo, eu vou dar para você, está preparado, você vai conduzir o exército, eu já prometi a Moisés que ia dar essa terra, prometi aos pais de vocês, eu vou dar essa terra. Mas, quem tem que se esforçar e ter bom ânimo, são vocês. Quem tem que se esforçar e ter bom ânimo, são vocês. Aí, resumindo a história, Josué vai usar técnicas de comunicação muito poderosas, pegou os líderes, mandou os líderes ir pelo meio do arraial, dizendo o que ia acontecer, e ensinou um princípio também a respeito do povo muito poderoso. Versículo 12, falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, instruindo o seguinte, aí eu vou resumir para não precisar ler. Quando chega aqui no Jordão, quantas tribos Israel tinha? Quantas tribos? 12 tribos. Quantas tribos Israel tinha? 2,5 tribos, Rubens, Gade e meia tribo de Manassés, iriam ficar desse lado aqui mesmo. 9,5 tribos iam atravessar o Jordão, porque a terra deles ficava do outro lado. O que foi que aconteceu? Já que a terra de vocês é aqui, vocês já podem ficar por aí, deixa que a gente vai lutar. Foi isso? Não. Josué disse assim, vem cá, vocês sabem que essa terra de vocês já está garantida, já vencemos os amorreus, aqui não tem batalha, já está definido, então vão ficar suas mulheres, vai ficar o seu gado, vão ficar os seus filhos aqui, mas vocês vão guerrear conosco aqui do outro lado, porque a guerra de um é a guerra de todos. Amém? A minha guerra é sua guerra, a sua guerra é minha guerra. Eu posso estar num momento de zona de conforto, já ter conquistado os meus objetivos, mas enquanto eu tiver irmãos meus que não conquistaram ainda, eu devo sim me envolver com as batalhas, eu devo estar em oração com ele, eu devo estar na frente de guerra com ele, porque nós guerreamos como povo. Não guerreamos sozinhos. Não dizemos aqui, eu estou bem aqui, então não vou me meter em confusão não, eu já estou bem aqui, meu pedaço de terra já está garantido. Quem quiser que vai batalhar. E a Bíblia diz que os homens daquele lugar disseram assim, estamos com você. Onde você mandar, a gente vai. Diga comigo, há um propósito para o povo. E eu faço parte desse povo. Aí tem uma coisa interessante. Capítulo 2, resumindo o capítulo 2 agora. E eu vou provar para vocês aqui qual a diferença de pessoas que estão com o coração cheios de ânimo e de motivação da parte de Deus, para aquelas pessoas que se deixam discipular pelas notícias ruins e pelas coisas ruins que são ditas. Josué, então, envia 2 homens para espiar Jericó. Por que ele mandou só 2? Da outra vez eles tinham mandado quanto? 40 anos atrás. 12. 10 não serviram para nada. Só para atrapalhar. Diga comigo, às vezes o menos é mais. E aí ele botou assim, se eu mandar 10, 12, vai acontecer a mesma coisa. Já aprendi, só precisam 2 com fé. Eu só preciso de 2 homens
cheios de motivação, cheios do Espírito de Deus, não preciso de 12 para 10 vir morrendo de medo, porque Jericó é fortificada, porque é uma cidade próspera e gigante. Não, 2. E esses 2, aí é uma coisa meio esquisita até, né? Mas é fácil de explicar se a gente tira o julgamento olhando de hoje, 2020. Porque essas cidades fortificadas, quando chegava um viajante, o primeiro lugar para onde ele ia era para uma taverna, onde tivesse o que comer, o que beber, e geralmente essas tavernas tinham também as prostitutas, porque aí você tinha muitos viajantes que queriam ter sexo depois de muito tempo de viagem. E eles foram bater na casa da Raabe, que era uma prostituta. É um lugar meio esquisito para 2 espiões irem, né? Ó, câmbio, Josué, estamos na casa da prostituta aqui, esperando ordens. Vocês estão onde, rapaz? Na casa da prostituta. Mas vocês não tinham outro lugar para ir, não? Não, aqui foi o melhor lugar que a gente arrumou. Já pensou? Mas eles estavam lá no lugar certo. Sabe por quê? Raabe estava lá e a notícia se espalhou para o rei. Havia uma rádio peão, que a gente chama no mundo corporativo, mas é esse fuxico, essa comunicação, porque não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha telefone, mas a notícia se espalhou. Os caras chegaram aqui, rei, tem 2 caras israelitas na casa de Raabe. Aí o rei manda mensageiros imediatos para lá. Raabe sabe, antes de chegar o pessoal lá, olha só, a rede de informações, a rede fuxico, né? Raabe sabe, por algum motivo, e aí eu vou dizer para você, alguém perguntou assim, mas ela escondeu os homens no meio de canas de linho, então ela era rica, mas ela não era prostituta, porque as pessoas às vezes pensam que toda prostituta é pobre, é uma pessoa que se prostitui para ter dinheiro para comida. Não é, gente. Eu que viajei para Brasília muitas vezes, eu cansei de ver como eram os esquemas, até dentro dos próprios hotéis de Brasília, onde tinha uma rede de prostituição fortíssima, para atender, inclusive, os parlamentares. Tem casas de prostituição lá em Brasília que são conhecidíssimas como as casas que atendem os senadores e deputados federais. E Raabe, por esse contato com o rei, por essa influência, por esse poder financeiro que ela tinha, era também uma pessoa política, até porque, de novo, eu vou dizer, qual é a metáfora que a Bíblia usa no Apocalipse para falar daquela que comanda os reis da terra? A grande prostituta. Pega qualquer filme do 007, de espionagem, dos 3 mosquiteiros, da Idade Média, você vai ver o papel dos espiões e o papel que era dado à prostituição dos homens e mulheres para descobrir os planos, né, dos reinos inimigos através do sexo. E Raabe esconde aqueles homens. E aí eu quero que você escute agora com atenção, para eu provar a você qual é o órgão mais importante para garantir motivação e ânimo. Qual é o sentido mais importante para garantir motivação e ânimo. Versículo 7 do capítulo 2. E foram-se aqueles homens após ele, pelo caminho do Jordão, entre os vales, fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Ou seja, Raabe enganou o pessoal que foi atrás dos homens israelitas, como se eles tivessem fugido, mas eles estavam no telhado da casa de Raabe, escondidos sobre as canas de linho que seriam vendidas depois. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, olha o que ela diz para eles: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Agora, se eu perguntar, a grande mídia prostituta fez muita gente ficar assim desmaiada esses dias ou não? Sim ou não? Fez. E continua querendo arrumar o que fazer. Para quem conhece a palavra, essas notícias não devem jamais ser motivo do nosso coração desmaiar e derreter dentro de nós. Porque o que está em jogo aqui são os ouvidos espirituais, os ouvidos que Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir? Ah, você soube que teve um terremoto aqui, 6,9? Soube. A nossa própria liderança divulgou a informação real.
terremoto de 6,9 na escala Richter, e não provocou tsunami porque ele foi horizontal e não vertical, porque se fosse 7,5 vertical, poderia ter causado uma tsunami. Ó, já pensou tsunami aqui? Eu que moro na Boa Viagem, misericórdia, né? Né? Pois é. Mas para quem ouve com ouvidos espirituais, assim, Deus está comigo. Está tudo certo. Se for meu dia de partir, como é que eu vou impedir o tsunami? De jeito nenhum. Né? Eu vou ficar, eu sou o Hulk, a onda me joga. A não ser que de repente eu estou um dia inspirado, né? Da hora o tsunami acaba e está tudo certo. Não ia deixar de tentar, não, se eu tivesse chance, né? Pois é, a gente viaja na maionese mesmo. Eu sei que Deus deu a terra para vocês. Olha que coisa extraordinária. Uma pessoa que estava do outro lado do Jordão, uma pessoa que estava na cidade que ia ser derrotada, uma pessoa que podia ter comprado a guerra para a cidade dela, e dizer, não, vocês são espiões, eu vou entregar vocês para o rei. Essa pessoa diz assim, eu sei que vocês ganharam de Deus essa terra, a terra que eu estou aqui hoje, a terra que é minha, a terra que eu construí, a casa que eu construí, eu sei que Deus está dando tudo para vocês. E todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Irmãos, se a dona do bordel disse que estava, é porque estava. Porque pensa num lugar que onde tinha bebida e prostituição, que ela sabia todas as notícias da cidade em tempo real. Agora a segunda parte, versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós. Quanto tempo atrás isso tinha acontecido? 40 anos. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, mas a notícia já tinha corrido. A gente sabe que há 40 anos atrás, Deus fez o Mar Vermelho se abrir para vocês. Quando saíais do Egito, e o que fizeste também aos 2 reis amorreus, Seom e Og, que estavam ali pertinho no Jordão, e vocês destruíram, esses caras eram guerreiros, e vocês destruíram. E ouvindo isto, desmaiou o nosso coração. Olha a palavra que ela usa. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia, bendito seja o Senhor. Até quem não era do povo de Israel, até vamos dizer assim, o não crente, pode olhar para mim e para você e ter mais fé do que eu e você temos às vezes, sabendo o que Deus tem feito na nossa história. Por isso que foi dito aqui, eu quero relembrar, o profeta Jeremias diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Até os inimigos olham para o teu passado e dizem assim, nossa, eu vi o que Deus fez com você lá atrás. Mas a gente às vezes não faz. Então preste atenção, porque de um lado do Jordão tem alguém ouvindo a palavra de Deus. Seja forte, seja valoroso, seja corajoso. Eu estou com você. Onde quer que você andar, onde você botar o pé vai ser seu. Não se preocupe, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida. E ele está ouvindo de quem? Do Senhor. E Josué no capítulo 3 vai dizer, venham para cá, se ajuntem aqui e vamos ouvir a palavra do Senhor. Porque do outro lado tem gente escutando as notícias e em vez de ficar com o coração fortalecido, estão ficando com o coração desmaiado. As notícias são ruins para essas pessoas, porque elas sabem que serão vencidas por aquele povo que está vindo ali com uma promessa de Deus. Agora, se nós misturarmos essas posições, nós estamos perdidos. Sabe por quê? Porque aí você vai encontrar gente que serve a esse Deus aqui, que diz, olha, não temas nem te espantes, porque eu estou contigo onde quer que andares. E você vai encontrar pessoas que, embora ouvindo isso, estão hoje com o coração derretido e desmaiado e sem ânimo nenhum. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você está engravidando pelos ouvidos da grande prostituta. Enquanto a prostituta Raabe
ouviu estas coisas e engravidou pelos ouvidos de uma visão de fé, dizendo assim, olha, eu creio nesse Deus, e já que vocês vieram aqui, escolheram vir na minha casa, não vou deixar passar a oportunidade, eu vou salvar vocês, mas tem uma coisa, eu quero que vocês me jurem que vocês vão me poupar, vão poupar meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e a minha casa. Talvez aqui era o versículo embrionário, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Raabe já cria nisso. Crê no Senhor Yahvé e serás salva tu e a tua casa. Que tipo de pessoa você é hoje? Uma pessoa que está com o coração animado, esforça-te, tem bom ânimo, e você ouve isso de Deus e diz, eu vou fazer a minha parte, o Senhor faz a sua, eu faço a minha, eu vou me esforçar, eu vou ouvir a palavra, eu vou alimentar os meus ouvidos só com coisas boas, ou eu vou ficar ouvindo as notícias ruins que se espalham por aí e vou deixar meu coração desmaiar, ficar com o coração derretido como os membros da cidade de Jericó. Porque eu vou dizer para você, se você olhar para você e o seu coração estiver derretido, e você estiver sem ânimo para nada, e você estiver morrendo de medinho do que vai acontecer com o mundo, só porque a grande prostituta está dizendo as notícias ruins na TV, você já está derrotado. Mas se você é daqueles feitos Josué, que abre os seus ouvidos espirituais e ouve Deus dizendo, eu estou com você, onde você for eu estou com você, não tenha medo, todos os dias de sua vida eu estou com você, vá em frente, agora, levante-se, você é mais do que vencedor. De que lado do Jordão você quer estar? Raabe creu, entrou na lista das heroínas da fé. Uma prostituta virou ancestral do Messias. Porque ela ouviu uma notícia ruim e conseguiu reverter aqui dentro a notícia ruim em algo bom. Olha que coisa extraordinária. Porque ela não sendo israelita, a notícia era ruim para ela, para Jericó, para todo mundo da família dela. Sim ou não? Todo mundo estava com a expectativa de quê? De morrer, sim ou não? E a ordem que havia nas guerras era o quê? Extermine todo mundo, não tinha escapatória. Mas ela ouviu a notícia ruim, e a fé com que ela ouviu aquela notícia transformou o que era negativo em algo de salvação. E a história você já conhece, ela é salva por ter vivenciado aquela questão de fé. E aqueles homens, aí versículo 23, aqueles homens voltam para Josué e contam tudo o que aconteceu com eles e dizem assim, certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Você está desmaiado diante das dificuldades, ou você vai viver de maneira que as dificuldades desmaiem diante de você? É uma escolha. É uma escolha, é a sua parte. Esforça-te, tem bom ânimo, pega essa palavra, medita nela de dia e de noite, come essa palavra, não se aparte da tua boca, não se desvie para a direita nem para a esquerda, viva intensamente essa palavra, creia intensamente nessa palavra e faça a sua parte se levantando de madrugada, como Josué se levantou aqui. Levante-se de madrugada. Para fechar então a história, no capítulo 3, que nós já lemos, nós não vamos ler todo, porque já lemos, inclusive. Levantou-se, pois, Josué e partiram de Sitim, e vieram para o Jordão, ele e todos os filhos de Israel. Diga comigo, todos os filhos de Israel. Todos os filhos de Israel. Sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e instruíram sobre a arca, instruíram sobre tudo. Aí no versículo 5, eu vou pedir que você marque este versículo na sua Bíblia, se você puder. Disse Josué também ao povo... Aliás, eu quero ler o versículo 4 e 5, tá? Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Destaca isso se você não destacou ainda. Porquanto por este caminho nunca passastes
Antes, olhe para mim agora. Eu convido você a acreditar que a partir desse instante, desse momento, dessa palavra produzindo efeito no seu coração, você vai andar por caminhos que nunca andou antes. Você vai marchar por lugares onde nunca marchou antes. Você vai colocar o seu pé em lugares onde você nunca colocou antes. E você vai experimentar aquilo que é uma vida de desafios, de lutas, mas de vitórias. Deus não é Deus de preguiçosos. Deus é Deus de movimento. E Deus deseja que você faça realmente a sua parte. Preste atenção. Disse também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Diga comigo: Deus tem seu tempo. Deus tem seu tempo. Deus podia dizer assim: ó, prepara que é hoje. Não, ó, vocês vão ficar aqui 3 dias, e amanhã vai acontecer isso, já era no último dia. Prepare-se, santifique-se, porque vai ter um rito de passagem. Rito de passagem. Se a gente fosse da Universal do Queijo do Reino, a gente já podia vender, fazer um ritual de venda. Você pagava o ingresso e a gente ia fazer um rio com água aqui passando e você ia cruzar isso aqui, né, ia ficar com um ato profético. Já ia fazer vender a ideia do marketing. Mas não fomos chamados para isso. Olha a chuva de bênção caindo. Está pronto para começar algo novo de Deus na sua vida? Está pronto para experimentar algo novo de Deus na sua vida? Então santifique-se. Prepare-se. Entenda que nós todos como povo de Deus estamos diante de um tempo onde vamos fazer uma travessia. Uma travessia, mas só falta 100 dias para acabar o ano. Não precisa. Quanto tempo você acha que aconteceu a Primeira Guerra aqui? E eles venceram? Não precisa de muitos dias. Deus só precisa de um estalar de dedos, de um momento da sua vida para fazer a sua vida se transformar completamente. Você crê nisso? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí deu as instruções, e eu quero terminar com isso. As instruções foram muito específicas. A arca vai passar, vamos imaginar que vai ser assim mais ou menos, tá? Então está aqui, vou ilustrar, né? Trem pesado. Está aqui os sacerdotes. Deixa eu pegar assim. Sacerdotes aqui passando com a arca, né? Aí as tribos estão acampadas. Os sacerdotes vão passando aqui, então essa fileira já levanta, né? Já levantaria, já pegaria suas coisas. Quando a arca desse distância, essa fileira já viria seguindo. Aí via a outra, e a outra, e a outra, até que quando os sacerdotes chegassem, vamos imaginar que aqui esse limite da cruz, que Paulo diz que é rosa, eu prefiro continuar dizendo que é vermelho, né? Esse limite da cruz aqui, sejam as margens do Rio Jordão. Quando os sacerdotes chegam aqui, o povo todo já está enfileirado, pronto para ultrapassar a linha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus podia abrir o rio antes. Mas tem uma coisa que ele diz que é interessante. Quando o sacerdote molhar os pés na margem do rio. Porque isso tem que ter fé. Não é chegar e o rio já está aberto, prontinho, não, filho. Vai lá e bota o pezinho na água molhada e diz assim, agora o rio vai realmente se abrir. Os sacerdotes tocam na água do Jordão que estava transbordando para todos os... Porque era o tempo da cega, era o tempo da colheita, era o tempo que o sol derretia o gelo dos montes e as águas nas fontes do Jordão vinham com tudo. Em 2 momentos da história, 1267 e 1927. Daqui a pouco eu posso chegar e dar as datas exatas para você. Está registrado historicamente. Em 2 momentos houve um terremoto nas fontes do Jordão,
com deslizamento de terra, e isso impediu as águas do Jordão por algum tempo, e durante algumas horas o leito do rio ficou seco, registrados na história. Mas isso é diferente do que a Bíblia narra. Poderia ter sido um momento como esse. E o milagre continuaria acontecendo. Deus conduziu o pessoal 40 anos no deserto, mas no dia certo do terremoto, que ele iria produzir o terremoto, o pessoal estava lá. Não é milagre também não? Mas só que a Bíblia diz que quando os sacerdotes botaram o pé na água, a água parou aqui, ó. E começou a ficar um montão de água ali, represado. Não é que a fonte, o leito do rio secou, porque lá em cima teve um terremoto. Podia ter sido, sem problema, eu continuaria crendo do mesmo jeito. Mas é que o registro é assim, olha, quando eles pisaram nas pontas das águas, as águas se separaram. O que estava descendo continuou descendo e foi, daqui para frente secou, obviamente, porque a água continuou descendo. Mas o que vinha descendo de cá ficou parado no montão. Sabe por quê? Porque o povo acreditou na palavra. Dessa vez, eles não iam perder, porque eles acreditaram que aquilo ia acontecer. Queridos, tem um tempo agora para nós, um convite de Deus para mim e para você, para a santificação e para cruzar um Jordão, para cruzar um limite, para deixar para trás esse ano e essas coisas ruins, não apenas a Covid ou o coronavírus, porque o coronavírus existiu, existe e vai continuar existindo. A manipulação existiu, existe e vai continuar existindo. Aliás, eu já disse a você, hoje começa a questão da campanha eleitoral propriamente dita. Né? E nós temos aí a manipulação acontecendo, por quê? Porque mais de 60% dos recursos de Covid, que foram usados para Covid, foram desviados. Recife gastou 8 vezes mais do que Rio de Janeiro para Covid. Não existe isso. O Partido Suíno Brasileiro conseguiu bater um recorde e chamar a atenção do país inteiro. Como é que uma cidade como Recife gasta mais do que 8 vezes do que Rio de Janeiro no combate à Covid? Mas agora tem dinheiro no bolso para comprar voto. E quando chegar pertinho das eleições, você vai ver dinheiro sendo derramado. Nota de 100, nota de 200 para comprar voto. Aí quem vender seu voto, depois não venha reclamar. Ou não venha se dizer cristão só para saber que vender voto é crime. Mas eles estão contando com isso, que as pessoas estão desesperadas e assustadas, com o coração desmaiado o suficiente para acreditar que elas precisam escolher entre cocô com glacê e cocô com açúcar refinado. PSB e PT, mesma família, fingindo que estão arengando para governar a nossa cidade. Bom, se você quiser cair nessa, tudo bem. Eu quero dizer, o voto é seu, é secreto, você vota em quem você quiser. Só quero dizer a você, se você votar nesse partido, não me diga não, só para a gente manter a amizade e tal. Manter a consideração. Até porque o voto é secreto, você não precisa dizer em quem você vai votar. Mas vender voto, meu irmão, se você vender voto, você não nasceu de novo, não. Se você vender o seu voto, você não é nascido de novo, isso é crime eleitoral. É crime. Você não vai ser melhor do que Lula e Cabral em lugar nenhum, vai ser tão bandido quanto eles. Diga isso para sua família. Fale a respeito disso, mas fale a respeito de um cruzar de ciclo. Deixar para trás, 2020, está faltando 100 dias, mas não terminou ainda, dá para fazer muita coisa boa. Amém? Você crê nisso? Mas seus ouvidos têm que estar no lugar certo. Desse lado aqui, ouvindo o que Deus tem para você. Porque somente uma pessoa com a sua família estava ouvindo as notícias ruins, e no meio do povo de coração desmaiado, ela conseguiu crer que era melhor estar no meio daquele povo ali, e ela conseguiu isso, sim ou não? Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Eu convido você a acreditar naquilo que Deus prometeu para Josué e que Jesus prometeu para mim e para você. Eu estou com você. Eu estou com você o tempo todo. Todos os dias da sua vida eu estou com você. Você crê nisso? Vamos ficar em pé, queridos. Vamos pensar e meditar nessa palavra. Feche os seus olhos.
ore a respeito do que você acabou de ouvir e do poder que essas palavras trazem sobre a sua vida hoje. As datas eu coloco depois para vocês. Eu queria procurar aqui, mas eu sei que os anos 1297 e 1927. Foram as datas que as datas são tão precisas que chega até o mês. Eu lembro que um é 8 de julho, não sei qual dos 2 anos, mas está registrado historicamente esses 2 momentos que o Rio Jordão ficou seco por um terremoto. Diga assim, que o meu coração esteja forte, cheio de bom ânimo, cheio de coragem para viver e conquistar tudo que Deus tem para mim. Esteja orando agora por todas as más notícias que fizeram seu coração desmaiar ou derreter. Deus eterno, Deus de Moisés, Deus de Josué, meu Deus, nosso Deus, eu oro pelo teu povo aqui que ouviu tanto lixo, ouviu tanta mentira, ouviu tanta coisa que tentou e às vezes em algumas situações até conseguiu fazer o seu coração ficar derretido, desmaiado. Mas hoje, Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Teu Espírito venha e renove os nossos corações para cruzarmos o Jordão, para atravessarmos esse rito de passagem, esse momento que separa as águas, esse momento que é um divisor de águas na vida do povo de Israel, porque a Bíblia diz que eles passaram juntos, que a promessa era não apenas para Josué, mas era para o povo de Israel inteiro. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que teus filhos aqui, que estavam com o coração triste, desanimado, alguns deles talvez não tivessem mais ânimo para nada, nesse instante eles sejam renovados pela tua graça, voltem a entender, ouvir a tua voz e entender o teu apelo, a tua ordem. Levante-se agora, tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, não tema, não te espantes, não te desesperes. Eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te desampararei. A minha promessa está de pé, a minha promessa está mantida, que o teu povo possa começar a crer nisso e possa experimentar, Deus, o renovo de quem teve a fé provada e aprovada. E eu te bendigo porque o Senhor nos protegeu nessa pandemia. Eu sei que muitas pessoas morreram, muitas famílias perderam entes queridos, muita gente inclusive sofreu desnecessariamente em sepultamentos que não eram de Covid e mesmo assim foram impedidos de se despedirem dos seus parentes, até corpos foram trocados. Deus, eu peço que o Senhor cobre isso dos nossos governantes, eu peço que eles tenham que responder duramente diante de Ti, eu peço que eles tenham seus corações desmaiados, eles possam ter o pavor do Senhor, por toda a maldade que fizeram e continuam tentando fazer. Eu peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, fortalece o teu povo para essa travessia. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e mares, desertos e vales que atravesso me levam para perto. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e nem vão me impedir
Você teve sua fé provada esse ano? Sim ou não? Então, saiba que o que Deus tem para você é vitória ao final de tudo, amém? Cada vez que a minha fé tu me dás a chance de crescer, as montanhas e vales que eu atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, declare isso. Rompendo em fé, minha vida se revestirá. Santificai-vos. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. Esforça-te, tem bom ânimo e vá conquistar aquilo que Deus colocou para a sua vida. Alguém nessa noite quer se manifestar no sentido de tomar uma decisão ao lado de Jesus, quer confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Alguém que veio nessa noite disposto, decidido, ou talvez tenha vindo não tão disposto e decidido, mas ouvindo essa palavra, quer andar com esse povo em direção à terra prometida. Alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Se houver alguém, em nome de Jesus, você pode levantar a sua mão, nós vamos orar por você. Sem constrangimento, não vou insistir no apelo, nem constranger você. É só uma oportunidade de fazer aquilo que Jesus falou. Quem me confessa diante dos homens, eu confesso diante de Deus. Alguém que quer se reconectar com Deus, que estava afastada e quer se reconectar hoje, não vou insistir, como eu disse. Mas que Deus abençoe e guarde sua vida e que você possa estar protegido diante de Deus, diante de tudo aquilo que tem acontecido nos nossos dias, diante das notícias ruins que tentam chegar ao teu ouvido. Sempre se lembre de se lembrar, de nunca esquecer. A fé vem pelo e o ouvir é o que Josué diz. Venham para cá e vamos ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E vamos para a terra prometida que Ele nos prometeu. Amém? Vou pedir que a gente desligue, a gente vai ter um momento de oração agora. Eu vou pedir que a gente desligue a questão da transmissão do YouTube. Deus te abençoe, você em casa. Shalom para você, que a graça de Deus do Eterno esteja sobre a sua vida durante todos esses dias. Esforce-se e tenha bom ânimo para conquistar aquilo que Deus prometeu para você.